Boa tarde a todos. Nós somos o grupo B de Prática de Eletromagnetismo. Nós vamos apresentar aqui o experimento 4 da parte prática, que é sobre o motor. Começando aqui pelo sumário, a gente vai ter um resumo, uma introdução com objetivos, a gente vai ter uma teoria sobre o motor, os procedimentos experimentais que a gente realizou para construir o motor, os resultados, né, que são os vídeos mostrando o motor funcionando. A gente vai ter uma parte também de simulação de um motor no software ANSYS e referências. Que para começar como resumo, essa apresentação prática ela vai consistir na demonstração do funcionamento do motor, acompanhado da simulação no software Maxwell ANSYS, né? Então, uma introdução agora, a gente vai desenvolver um sistema composto por um motor elétrico de corrente contínua com 3 bobinas, alimentado por uma fonte. É, eu, bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal. Eu sou o Guilherme, falando um pouquinho sobre a teoria por trás do motor, né? No caso, falar um pouquinho sobre a teoria de Biot-Savart, né? A teoria, a lei, no caso de Biot-Savart, ela descreve que uma corrente elétrica ela pode gerar um campo através de um campo, pode gerar uma corrente elétrica através de um campo magnético, né? Ou seja, ela explica, no caso, como é a origem do campo magnético, né? Então, a gente tem a equação aí de Biot-Savart que descreve tudo isso, né? E fala um pouquinho sobre o significado físico dessa lei, né? Então, no caso, toda corrente elétrica, ela cria um campo magnético ao seu redor, através da que é o que a lei de Biot-Savart descreve, né? E e essa lei, e essa lei também descreve que a direção do campo magnético também segue a regra da mão direita, né? No caso, isso é uma regra assim, certo? É, e como é que essa lei se encaixa dentro do nosso motor, né? Então, cada espira, no caso da bobina, do rotor gera o seu próprio campo magnético, né? E esse campo, ele interage com o campo do estator, né, do motor, e ele faz com que a bobina se comporte como um dipolo magnético, né? Então, é, a teoria, no caso, explica onde é a origem do campo magnético no nosso motor. Pode passar. Agora, a lei de Ampère, né, que está descrita por essa equação aí, né, que é a variação do comprimento vezes o próprio campo magnético, né, gerando uma corrente, né. Então, o significado disso seria, né, que o campo magnético total ao redor de um caminho fechado, né, que é o que descreve essa própria integral fechada, né, na superfície C, né. É, então, o campo magnético total ao redor de um caminho fechado depende exclusivamente da corrente que passa por esse caminho, né? Então, no caso por essa superfície, no caso, o nosso motor, né? E é uma forma macroscópica da própria lei de Biot-Savart. No nosso motor, né, CC ou motor DC, né? Tanto faz a nomenclatura. Ele é usado para calcular o campo, né, no hidroferro do motor, e também dimensionar as próprias bobinas para a gente ver quanto de corrente, por exemplo, vai ter. E analisar o próprio ferro magnético do motor, certo? Pode passar também. Agora, falando um pouco sobre a lei de Lorentz, né? A lei de Lorentz, ela diz que uma carga em movimento em um campo magnético, ela sofre uma força, né? Que é o que diz, por exemplo, essa equação, né? A equação de Lorentz, ela descreve justamente isso, né? Então a gente tem ali a força na maneira vetorial vezes o campo magnético vezes a carga, por exemplo, né? Em maneira de produto vetorial, né? E esses dois produtos geram a força como está descrita ali nesse gráfico, certo? No nosso motor CC ou DC,
essa lei que faz o próprio motor girar, né? Então, ela faz com que ela explica, né, que as correntes elas passam pelos condutores da bobina, né? Eles estão imersos no campo do estator, então do bobinador em si, da própria bobina, né? E cada lado da bobina, né, lado direito, lado esquerdo, ela sofre essa força, né? E essas forças formam um torque que vai formar, no caso, o nosso giro do motor, né? Então, é o que vai fazer o motor girar, justamente é a lei de Lorentz. Pode passar. Então, prazer, meu nome é Arthur. E continuando de onde o Guilherme saiu, e unindo todos os conceitos que ele trouxe, a gente pode aplicar o que realmente faz o motor girar, que é o torque magnético. Então, em um motor magnético, ele funciona a partir da interação entre os campos magnéticos e as correntes elétricas, que convertem uma energia elétrica em energia mecânica, né? Quando uma corrente percorre um condutor imerso em um campo magnético, como a gente pode ver no motor, surge uma força que pode gerar uma rotação. Essa rotação é consequência do torque magnético, como eu expliquei, que tende a alinhar o momento do dipolo magnético, que é aquele Mi ali, com o sistema, né? Com o campo magnético externo. Então, o torque magnético ele depende da intensidade do campo, da corrente elétrica e da geometria do sistema, sendo máximo quando o dipolo não está alinhado com o campo e quando todas essas variáveis são atendidas. Por exemplo, na fórmula original, que o torque magnético é igual ao momento de polo magnético produto vetorial com o campo, se a gente aplica no contexto que a gente tem que o torque magnético é igual ao número de espiras que a gente tem em cada filamento, a corrente I, a área A que tem em cada filamento desse, e a intensidade do campo B, e com isso o ângulo entre eles, né? Então, quando a gente tem todos esses parâmetros alinhados, a gente tem uma força maior, né? Um torque magnético maior. Então, em motores, o rotor ele possui espiras percorridas por corrente que interage com esse campo com o campo do extrator, que produz então esse campo que faz o eixo girar. Então, no nosso caso, em motores com ímãs permanentes, os ímãs fornecem o campo magnético necessário, mas não são a fonte de energia. A energia mecânica ela é gerada exclusivamente da fonte elétrica, né? Não é do campo magnético. A rotação ela ocorre porque o sistema busca minimizar a energia potencial magnética do sistema, né? Os dispositivos que afirmam funcionar apenas com os ímãs permanentes, sem alimentação externa, eles acabam violando, né, as leis da termodinâmica e não são realmente viáveis na realidade. Pode passar. Bom, eu esqueci de me apresentar. Eu sou o Gustavo, né? Eu vou falar agora um pouquinho dos procedimentos que a gente fez no experimento. A gente utilizou para construir o motor madeira, né? Fio de cobre. A gente utilizou cola quente, as ferramentas de solda, né? Incluindo o estanho, né? E o ferro de solda. A gente também utilizou fita condutora, base para as três bobinas, onde a gente imprimiu na impressora 3D, e fonte de alimentação. Bom, aqui tem o vídeo do motor funcionando, né? A gente consegue perceber a base, né, feita de madeira, e a gente também utilizou essa madeira fina para colocar as nossas bobinas, né? Então a gente colocou a nossa base das bobinas é, nesse palito, né, de madeira. E assim a gente enrolou as três bobinas e puxou as pontas das bobinas para as mesmas direções, né? Aí, o que acontece? Um dos lados dessas três bobinas vão estar conectadas juntas. E do outro lado, essas três pontas vão estar separadas. E como a gente consegue ver, colocando os ímãs em volta, a gente consegue perceber o motor funcionando, né? E aplicando uma corrente nessas extremidades. Então aqui, com os cabos vermelhos, a gente aplica a corrente nas bobinas e com o campo dos ímãs, né? A gente consegue ver o motor girando.
Boa tarde, eu me chamo Daniele e eu vou falar um pouco sobre a simulação. Eu fiz a simulação, eu já deixei gravada e eu vou somente falar um pouco sobre como que foi o procedimento. Bom, primeiro a gente vai ter que criar em específico esse RMX. Bom, agora a gente vai mexer na máquina, a gente vai colocar o número de polos, que vão ser 14, a perda de fricção, que vão ser 24, e o giro a rotação, que vai ser de 13.300 RPM, que são rotações por minuto. Agora a gente vai mexer no nosso circuito, onde a gente vai colocar angulação, que vai ser de 120, e a voltagem vai ser 2 volts em ambos. Agora a gente vai para as nossas propriedades, a gente vai mexer a gente vai colocar o motor, a gente vai mexer nos diâmetros, no tamanho dele também. E a gente vai colocar o tipo e o número de bobinas que ele vai ter. Agora, para o material que o professor queria, ele não tinha aí na biblioteca, então eu vou ter que criar esse material, e a gente vai dar valores para ele. Serão 21 no total. Então, eu vou colocar os valores, a gente consegue ver no gráfico, o gráfico se formando a partir dos dados que eu coloco. Essa parte é bem lenta, porque são 21 valores no total e eu tenho que colocar o valor certo, senão não dá erro. Mas todos os valores que eu estou colocando, eles são baseados no vídeo que o professor disponibilizou para a gente para fazer a simulação. A partir disso, a gente já consegue ver o gráfico se formando. Nesse momento, eu cometi um erro, eu pulei um número, por isso que faltou um no 21, mas eu vou cortar e corrigir. Pronto, corrigido. Agora a gente tem o nosso material feito, eu vou aplicá-lo. E pronto, agora a gente já tem os nossos diâmetros do nosso motor. A gente vai para o estator, agora a gente vai dar os seus devidos valores. 2, 3, 11, 2.
Posteriormente, a gente volta para o nosso estator e a gente vai continuar alterando os valores, 23,5, 29, para a gente formar esses ângulos ali. Agora eu vou conectar os nossos circuitos. Então, circuito conectado. Agora a gente vai continuar. A gente vai para o rotor agora, dando os valores do diâmetro externo e diâmetro interno do nosso rotor. O material vai ser o mesmo material que eu criei. Ele lá está como Material 1. Pronto. Material colocado. Esqueci de alterar. Vamos alterar para o modelo 5, modelo de polo 5. Bom, agora eu só estou juntando tudo que a gente criou até o momento, para que ele apareça aí, pronto. A gente tem o nosso estator, nosso rotor, tudo junto, com o circuito também. Agora a gente vai mexer nos polos do nosso rotor. Vamos colocar todos os devidos valores. Agora, para o material, novamente vai ser um material onde não tem disponível na biblioteca e eu vou ter que criar. Esse é um material diferente do outro que eu criei. Esse é o Vacodin. Sete quatro quatro, que novamente eu vou ter que criar. Ali eu estou colocando no meu vetor magnético de menos 1115. Vou trocar para quiloampere. Pronto, material criado. A gente pode agora colocar ele no nosso polo. Novamente alterando os valores. Pronto, nossos polos foram criados. Ali somente desabilitando. Agora a gente consegue ver todo o nosso motor unido, com tudo que a gente criou até o momento. A gente vai adicionar um Solution Setup. 110 eu vou mudar para quilowatt. 300 volts. O giro vai ser o mesmo que eu coloquei anteriormente, de 13.300 RPM. Pronto. Agora ele vai analisar. A gente conseguiu ver que está tudo certo. Agora a gente pode validar. A gente pode dar uma análise. Aí eu vou cortar o vídeo porque demorou um pouco para analisar. Depois de analisado, a gente consegue visualizar os valores que a gente obteve nas nossas operações. Ali no nosso output, nosso input, tá watt, eu vou trocar para quilowatt. Mesma coisa no input, trocada para quilowatt. Aqui a gente já consegue ver o nosso gráfico de corrente com o torque gerado.
mas esse aqui não é o gráfico final. A gente vai ver posteriormente na simulação. Agora eu já posso ver os resultados, eu vou plotar alguns gráficos já. A gente vai ver o nosso gráfico de força. Pronto. Gráfico plotado. A gente tem o nosso gráfico de força, que no caso é o nosso torque. A gente consegue ver um pico ali, em mais ou menos 115, mais ou menos 85 aproximadamente. Agora eu vou trocar para a gente ver outros gráficos. A gente consegue ver o de eficiência de torque. A gente sabe que nunca é 100%, mas é próximo disso. A gente vê uma eficiência de quase 100%. Nossos gráficos de corrente também. Agora eu vou criar um Maxwell Design para a gente continuar com as nossas simulações. Nesse Maxwell a gente vai conseguir visualizar o vetor magnético e o nosso vetor elétrico também. Pronto, demorou um pouquinho, mas carregou. Agora eu vou selecionar o nosso rotor e o nosso estator. Vou dar corrente para eles. A gente vai dar uma excitação. E eu vou ter que selecionar o rotor e o estator. Agora a gente vai criar outro solution setup para a gente visualizar mais alguns resultados. Vou colocando os tempos de início e os tempos de parada. É, Agora eu vou analisar. Porque lá o Gaussian estava mostrando que estava com erro, mas ele não importa muito. Bom, agora eu cortei porque demorou muito tempo para analisar, e agora a gente tem todos os nossos gráficos de corrente plotados juntamente com o nosso gráfico de torque.
Agora a gente vai visualizar os nossos campos magnéticos e o campo elétrico do nosso motor. Bom, como a gente consegue visualizar, a gente tem um campo magnético direcionado onde ficam as bobinas, com regiões de maior intensidade e menor intensidade. Agora a gente vai visualizar os nossos vetores, novamente na direção das nossas bobinas. E a gente consegue ver que eles estão direcionados na direção, como o Guilherme falou anteriormente, da regra da mão direita, onde eles vão na direção do torque. Foi essa a nossa simulação. Beleza. Agora, partindo para o fórum de discussão, né? A gente vai falar um pouquinho aqui do que a gente percebeu nesse experimento, né? O que causou uma dificuldade também, né? A gente pode voltar aqui nos vídeos dos motores para discutir esse fórum, né? Bom, para começar, eu acho que é importante deixar claro que a gente teve que refazer as bobinas umas 2 vezes por conta de um problema que a gente não sabia antes. A gente não sabia que as bobinas tinham que ter o mesmo sentido. Ou seja, todas as bobinas ou estarem no sentido horário ou no anti-horário. Talvez, antes a gente tinha tentado sem saber disso, né? E o que acontece é que o motor ele fica dando tranco. Ele não pega impulso suficiente para girar, porque algumas dessas bobinas estavam causando torque em direção contrária à outra, ou seja, elas estavam se anulando. E por isso o motor não estava conseguindo girar. Alguma coisa que vocês querem comentar? Outra Outra coisa coisa. também. Oi, pode falar, pode Pode falar. falar. Não, pode falar, eu já sei Não, exatamente então. o que você vai falar. Pode falar. Não, também, eu acho que, não sei se vai ser isso, mas acho que uma das principais foi, primeiro, a montagem, e segundo, relacionado também essa parte do sentido, né, das bobinas, foi a quantidade de espiras que tinha em cada uma. Também relacionado a isso, porque às vezes uma tinha mais espira que a outra, e elas acabavam não, tipo, muito mais. Tinha algumas que a gente teve que refazer, que tinham acho que 10, 15 bobinas a mais, e isso impactava bastante, né? Uhum. Era justamente isso que eu ia falar, porque a gente teve um problema com a parte onde estava conectado os fios e a gente teve que refazer. Só que nisso a gente foi cortando também algumas partes das bobinas para soldar novamente, e aí mudou de novo com relação à quantidade de espiras. A gente cortou algumas, outras não. Então, de novo, alterou isso e a gente teve dificuldade com isso para fazer o motor funcionar. Pois é. Outra coisa também acho que foi conseguir encostar ao mesmo tempo em duas ligas metálicas, né, que tinham conectadas às espiras, porque a gente não estava conseguindo achar alguma coisa que se conectasse na fonte que conseguisse tocar dois, né? Aí nossa Uhum, solução foi desencapar um fio lá e dobrar ele um pouco, né? Pra ele encostar as uhum, duas. Outra coisa falando desse quesito da montagem foi no quesito dos materiais também, porque na primeira vez que a gente fez, a gente não tinha os jacarés adequados para fazer, então a gente fez algumas gambiarras aí com jacarés, aí teve que ficar medido com multímetro, toda essa coisa, fora as soldas que a gente tinha feito também, que algumas também estavam frias. Aí isso atrapalhou um pouquinho a gente, e aí teve que consertar, arrumar tudo também, de novo, novamente, né? uhum. Uhum. Pois é.
Outra coisa, assim, só para mencionar que a gente, de fato, percebeu é questão do efeito Joule, né? A gente viu que, de fato, na passagem de corrente esquentou muito o nosso motor, é, tanto que o professor pede para a gente não passar de uma voltagem, mas a gente passou em alguns momentos e a gente conseguiu perceber esquentando bastante o nosso motor. Mas, fora isso, acredito que deu tudo certo. Pois Uhum. é. Eu acho que os detalhes foram só esses, né? E no Uhum, final a gente percebeu que aplicando essa alta tensão até ficou meio queimado, né? Essa região sim. do Pois é. fitas condutoras, né? Uhum, Bom, eu não falei como a gente montou, né? A gente colou essas fitas condutoras, né? Com a cola quente, né? E depois a gente soldou esses fios de cobre, que é as extremidades das bobinas, nessas fitas. E foi isso. Mais alguma Uhum. coisa? Não. acredito que não. Não. Bom, aqui algumas referências, né? Alguns livros que a gente utilizou para estudar eletromagnetismo. E é isso. Um obrigado e até a próxima. Beleza. Isso me pega muito, velho.